Bom dia, turma. Vamos dar início à nossa aula hoje e nós vamos falar sobre os tigres asiáticos. Quem são esses países que compõem os chamados tigres asiáticos? Eles também são conhecidos como os novos países industrializados, né? Então, ele é dividido em duas partes. Existem os tigres asiáticos, né, que é a primeira geração de tigres, e tem os novos tigres asiáticos, que são chamados de segunda geração de tigres. Então, a gente vai ver primeiro os 4 que deram origem a esse fenômeno mundial industrial recente, que são Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. Então, onde eles estão localizados, tá? Esses países, né, eles estão localizados onde? No continente asiático, né? O próprio nome já diz tigre asiático. Então, nesse mapa aí, mostra a localização exata de cada um deles, tá? Então, como é que aconteceu esse processo de industrialização? Né? Em um determinado momento histórico, eles começaram a apresentar um imenso crescimento econômico superior aos demais países da região, de toda essa região que está aqui, né? A maior parte desses países ali do Sudeste Asiático são países o quê? Pobres, né? Muitos deles são agrícolas ainda, né? São países que têm a sua base econômica a agricultura. Então, eles começaram o quê? Um diferencial aí. E a gente vai ver como aconteceu esse diferencial. Seguir os passos do Japão. Porque o Japão, ali, gente, é o país, para eles, um país modelo, como é aqui no continente americano, os Estados Unidos, tá? E o Japão já era um país que tinha um crescimento econômico muito grande, né? Porque teve ajuda do quê? Dos Estados Unidos. A gente vai ver isso aí mais no final, tá? Então, vamos lá continuar. Seguir os passos do Japão, criando um modelo de industrialização voltado fundamentalmente ao mercado externo. Então, eles optaram por quê? Por uma industrialização que ia favorecer o quê? O que é a necessidade do mercado externo? O que eles precisavam? Então, a gente vai o quê? Começar esse processo industrial. Destaca-se o comércio de produtos tradicionais e industrializados, tá? Então, nós vamos pegar cada um desses países e a gente vai ver características de cada um. A expressão tigres asiáticos foi utilizada como analogia sobre força, agilidade, audácia típica do comportamento de felinos. Então, lá na parte oriental, até mesmo o calendário deles, né? Os 12 meses tem um significado, tem um animal. E o tigre, ele tem essa característica, né, de ser ágil, forte, audacioso. E é uma característica que for desses países aí na questão do quê? Da industrialização, tá? Refere-se ao crescimento repentino econômico dessas nações que até 1970 eram consideradas bastante empobrecidas, tá? Com exceção de Hong Kong, que na época, né, é um protetorado do Reino Unido, apesar de estar dentro da China, tá? A China não tinha poder sobre Hong Kong, tá? Hong Kong sempre foi o quê? Uma parte capitalista dentro da onde? Da China, tá? Que pertencia à China. Os outros tigres asiáticos são países de pequena extensão territorial. A gente viu no mapa anterior, tá? E que tiveram no setor industrial a alavanca do desenvolvimento econômico. Aí eles tiveram um lema, né? Eles criaram um lema aí que se baseou até hoje, tá? Que foi produzir para exportar. Então eles produziam tudo para o quê? Para o mercado externo. E exportar para ganhar dinheiro. Para o quê? Para ter saído daquela fase, né? Que era o quê? Era considerado países o quê? Empobrecidos. Eles queriam o quê? Competir economicamente, principalmente o quê? Industrialmente, com outros países fortes, principalmente com quem? Com o Japão.
A origem dos tigres, tá? Então, todos esses países aí tinham características do quê? Agrícolas e atrasados. Tinha populações pouco numerosas e territórios reduzidos, tá? Tirando Hong Kong. Características deles, tá? As características dos tigres asiáticos, a gente vai ver que é diferente dos novos tigres asiáticos, tá? Produção de mercadoria de alta competitividade no mercado internacional. Então, eles estão competindo com a indústria dos Estados Unidos, Japão, União Europeia. Substituição das importações pelo investimento na indústria ligeira. Então, eles deixaram de o quê? De comprar de fora. Então, era melhor produzir dentro. Grande parte da produção da manufatura voltada para o mercado externo. Então, gente, praticamente tudo que eles produziam, né, ia para o mercado externo, né? Mercado internacional. Prioridade à oferta de produto para países desenvolvidos. Eles queriam o quê? Competir com eles. Elevado crescimento econômico nos últimos anos por causa desse processo industrial. Restrições às importações, então não vamos comprar. Investimento em capital humano pelo cumprimento das garantias sociais básicas. Principalmente essas garantias sociais básicas e educação. Eles resolveram a primeira coisa. Vamos fazer industrialização? Eles resolveram o quê? Investir na educação. Porque um trabalhador, ele é especializado, ele sabe mexer o quê? Nas máquinas, nos equipamentos, tá? Grande desenvolvimento urbano nas últimas 3 décadas, com grande investimento nos setores. Nos 3 setores, primário, secundário e terciário, né? Então, assim, a maior parte da população vivia o quê? No campo. Houve o quê? Um crescimento urbano por causa disso, desse desenvolvimento industrial. Aumento dos salários por causa da mão de obra especializada, concorrência com outros mercados emergentes que estavam surgindo nessa época e hoje também, tá? Muitos países emergentes competem com eles, inclusive o Brasil. Intensificação da indústria de alta tecnologia, tá? Então, assim, hoje a questão da alta tecnologia, a robótica, a informática, a TI, investimento em qualificação e educação, que eu falei para vocês, né? E grandes investimentos em infraestrutura. Então, não adianta nada você ter uma indústria se você não tem o quê? Uma logística, não tem matéria-prima, não tem a questão de transporte. Então, isso daí é importante também, né? A questão de energia, mercado consumidor. Então, tudo isso daí, o quê? Perto da indústria. Então, qual é a condição para você ser tigre? Qualquer país pode ser? Não, tá? Então, o que a condição deles, tá? Incentivos fiscais. Muitos desses países aí, tá? Eles ganham na concorrência por causa desses incentivos fiscais, né? A questão de tarifas alfandegárias, né? De impostos, ou são reduzidos ou não tem. Então, isso daí atrai. Mão de obra barata, qualificada e disciplinada. A questão disciplinada, característica dos orientes, eles têm uma disciplina muito grande, né? Organização trabalhista frágil. Isso aí quer dizer o seguinte, é a questão do sindicato. Muitos desses lugares não têm sindicatos, ou os sindicatos são controlados. Então, isso favorece o quê? A questão trabalhista muito frágil. E alguns desses países aí trabalham horas e horas, né? A mais. A infraestrutura modernizada, né? A gente viu aí na característica, e a legislação ambiental permissiva. Então, muitos desses países dos tigres asiáticos, a legislação ambiental quase ela não é posta em prática. Então, isso, gente, favorece o quê? Uma multinacional, né, ir para esse lugar, né, que são aqueles fatores, né, locacionais que a gente já estudou. Então, a gente vai entrar agora aonde? Na Coreia do Sul. Vamos falar um pouco da Coreia. Possui uma área territorial de aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados e 49 milhões de habitantes. Então, é um país pequeno.
né? É o segundo maior país em área e o mais povoado dos tigres asiáticos. Situada na Ásia, mais particularmente no Extremo Oriente. O seu PIB, né, de 2017 era de 956 bilhões 788 milhões de dólares. Então, gente, isso aí para muitos países do primeiro mundo bate muito de frente, né? A gente sabe que a Coreia, né, ela foi dividida por causa de uma guerra que aconteceu na década de 50. Então, a Coreia do Sul é capitalista e a Coreia do Norte é socialista, com regime ditatorial até hoje, né? Sua economia é controlada pelas redes de grandes empresas que chamam chaebols, tá? Que fabricam uma enorme diversidade de produtos, de aço até artigos eletrônicos. Então, esses chaebols, tá? Eles é como se fosse um conglomerado. Eles fazem de tudo, desde uma agulhinha até um carro, tá? Então, eles têm, assim, uma diversidade de produto. É o que o mercado está pedindo, é o que eles fabricam. Tem a Hyundai, né, que fabrica veículos e navio, a Samsung e a LG, que fazem eletroeletrônicos, computadores, a Daewoo, que fabrica veículos, tá? Então, tem várias empresas situadas aonde? Na Coreia do Sul, que a gente conhece aí. Com a crise, alguns desses grandes grupos industriais coreanos faliram ou tiveram que se fundir, então se uniram para não falir. Isso é muito normal hoje, né? Isso começou principalmente no final do século 20, né, na década de 90, isso aí é muito comum hoje, né? Várias indústrias se unirem. A Hyundai, por exemplo, comprou a Kia e a Asa Motors, né? Então se fundiram aí. É a quarta maior economia da Ásia. Olha só a importância da Coreia do Sul. E o que ela exporta, né? Veículo, calçado, roupa, tecido, chapas de aço e produtos eletrônicos. A gente tem Taiwan. Taiwan, ela faz parte, tá, da China, tá? Ela é considerada pela China uma província rebelde, né, que não reconhece ela como um país, um estado. Então é uma ilha muito próxima ali da China, né? Por que isso aconteceu, né? Por causa antes da Revolução Comunista, né, que houve, né, na China. Então, muitas dessas pessoas, né, que faziam parte ali, porque a China era uma monarquia, aí virou uma república, né? Então, o que aconteceu? Muitos desses rebeldes aí, não aceitando, né, a nova condição chinesa, eles, para não serem mortos, torturados ou presos, eles fugiram para Taiwan, que é uma ilhazinha muito próximo dali, e fundaram, né, como se fosse um outro país, mas é o que pertence à China, né? Taiwan tem uma administração própria, tem legislação própria, é capitalista, mas pertence à China, tá? Vamos lá. A hostilidade entre ambas existe desde a Revolução Socialista na China continental, tá? A entrada de Taiwan na Organização Mundial do Comércio deu-se como território, não como país, tá? Além da indústria eletroeletrônica, merece destaque a indústria de computadores, de produtos de matéria plástica e o setor petroquímico. Destaque para a Honhai Precision Industry, a maior fabricante de componentes eletrônicos. E o estado, ele tem aproximadamente 36 mil quilômetros e 24,2 milhões de habitantes, segundo dados referentes ao ano de 2018, então muito recente, né? O BIP foi de 589 bilhões e 6 bilhões, né? Então o BIP também muito grande. A gente vai para o terceiro país, que é a Singapura. Ele pertenceu também, junto com Hong Kong, que nós vamos ver, ao Império Britânico até 1965. Então, ali um pouco mais da metade do século XX, ela conseguiu sua independência. Situado entre o Estreito de Malacca e o Estreito de Singapura, que liga os oceanos Índico e Pacífico, presta atenção nisso daí.
O país situa-se numa área geográfica estratégica, pois está, né, no percurso, está ali entre as rotas marítimas que liga a Europa, né, e o Extremo Oriente, a Indonésia e a Austrália. Então, Singapura, desde tempos muito remotos, muito antigos, desde a época das grandes navegações, sempre foi o que? Uma área muito estratégica, sempre foi uma área muito comercial, tá? O comércio exterior de Singapura é muito expressivo. Seus produtos de exportação são basicamente derivados do petróleo. Tem investido em indústria de alto valor agregado, né? Cedia a Flextronics International, segunda maior fabricante mundial de componentes eletrônicos. É uma cidade-estado com aproximadamente 666 km² e cerca de 5,7 milhões de habitantes, segundo estimativa também recentemente em 2018, sendo menor e menos povoado entre os tigres, mas com renda per capita elevada. Tem a maior renda per capita de todos eles, tá? E por último, a gente vai pegar Hong Kong. Você vai ver que Hong Kong tem um diferencial de todos os outros três, tá? Incorporado ao Império Britânico em 1842 e devolvido somente em 1997, porque foi feito um acordo, né? A China, né, como a gente sabe, em tempos remotos, aí a gente já estudou na industrialização da China, que ela sempre teve o que? Invasões de vários povos, né? Para aproveitar a questão da colonização, dos recursos que ali ela sempre teve. Então, Hong Kong era um pedaço dentro do território chinês, né, que fazia parte do que? Do Império Britânico. E um acordo foi feito que seria em 1997 ia voltar para a China, tá? Atualmente, Hong Kong é um dos maiores centros financeiros do mundo. Então, a Bolsa de Hong Kong é uma das mais importantes do mundo, tá? Contando com cerca de 140 grandes bancos e sedes de várias empresas multinacionais, tá? Então, gente, ali na parte oriental do planeta, Hong Kong é onde circula todas as negociações comerciais. Esse setor é responsável por 80% de toda a renda gerada no país. O porto de Hong Kong é um dos maiores do mundo. Olha só, então quando a gente entra, né, na internet para fazer compra, né, em sites chineses, a maior parte das nossas compras sai de onde? Do porto de Hong Kong, tá? Possui aproximadamente 1.104 km² e 7 milhões de habitantes, sendo uma cidade moderna e ocidentalizada, com uma renda per capita e qualidade de vida maior do que toda a China. Então, se pegar toda a China aí, não dá Hong Kong, tá? Então, por isso que a China e Hong Kong sempre teve atritos, principalmente depois que ela voltou a fazer parte do quê? Do território chinês. A China quer incorporar Hong Kong completamente. A Hong Kong não quer, tá? Então, até mesmo para a parte chinesa, né? Vou explicar para vocês. A parte socialista querer entrar na parte capitalista, gente, isso é muito complicado, não pode, tá? É muito difícil disso acontecer, tá? Dividida em 28 distritos administrativa, o PIB, né, oferece o quê? Foi de 336,1 bilhões de dólares, tá? Então, gente, a gente viu os tigres asiáticos, a primeira geração dos tigres asiáticos. Aí a gente vai ver agora os novos tigres asiáticos, que são considerados o quê? A segunda geração, tá? Então, são esses que estão marcados em amarelo. Esses que estão marcados em vermelho é a primeira geração, tá? Então, a segunda geração são 5. Filipinas, Indonésia, a Malásia, Tailândia e Vietnã. Então, o termo novos tigres asiáticos é utilizado para designar
grupo de países de industrialização recente e que vem se expandindo suas economias a partir dos investimentos gerados pela expansão dos tigres asiáticos antigos, da primeira geração, e também pela maior inserção do capital estrangeiro proveniente dos países desenvolvidos. Então, o que aconteceu? Esses países aqui, vendo que países em volta deles, que tinham a mesma condição social, política e econômica, conseguiram se industrializar, né? Em muito pouco tempo, resolveram também o que? Fazer isso. E onde eles tiraram o capital? Desses países, tá? Que foi o que? A primeira geração. E outra, que países de capital estrangeiro ajudaram eles a se desenvolver. Primeiro, o Japão, porque tinha interesse muito grande ali. E os Estados Unidos, que também tinha interesse muito grande, tá? Nós vamos ver ali, tá? Também chamado tigres da segunda geração. Os novos tigres são a Indonésia, a Malásia, a Tailândia, a Filipina e o Vietnã. A Filipinas e o Vietnã são considerados o quê? Novíssimos tigres, é como se fosse quase uma terceira geração de tigres asiáticos aí. Porque os 3 primeiros foram que começaram. Os outros 2 só pegaram carona, tá? Mas são considerados novos tigres asiáticos, tá? Qual a característica dele? Falei pra vocês que é um pouco diferente da primeira geração, né? Mas que algumas coisas ali são iguais. Os governos realizaram um grande investimento na educação, que é a base, reduzindo bastante o analfabetismo. Investiram em universidades e centros de pesquisa para o desenvolvimento industrial, são os tecnopolos. Criação de tecnologia de ponta, como indústria de informática, porque estava bombando nessa época, tá? Eram pouquíssimos países que estavam investindo na questão de tecnologia de ponta, tá? Tecnologia de ponta é diferente de alta tecnologia, tá? Industrialização conduzida por governos autoritários. Então, se a gente vê cada um daqueles países ali, todos eles têm o quê? Governos autoritários, tá? Então, isso daí é uma característica deles, tá? Diferente dos primeiros. Repressão às manifestações populares contrária ao modelo aplicado. Então, isso aí gerou muitas situações de conflitos sociais, tá? Políticos nesses países aí, tá? Que levaram até muitas mortes de pessoas. Imposição de longas jornadas de trabalho e baixo salário. Diferente dos primeiros tigres asiáticos, eles têm o que? Alto salário. Em muitos desses países aqui, existe o trabalho escravo, ele é permitido de crianças, de jovens e adultos, tá? O Estado define prioridades e direciona investimentos controlando a economia. Isso aí, gente, não tinha onde? No outro. Então, o Estado ele vai definir o que vai ser produzido, ele vai dar o dinheiro, tá? Ele vai investir naquilo e vai controlar totalmente a economia. Diferente da primeira geração, tá? Então, vamos lá. Eu falei para vocês, né, qual é a questão do Japão e dos Estados Unidos em relação nessa segunda geração principalmente na segunda geração de tigres asiáticos. O que o Japão queria? O que os Estados Unidos quer com esses países aí, tá? Devido aos avanços tecnológicos e o encarecimento da mão de obra no Japão, os grandes grupos empresariais japoneses passaram a investir em fábricas nos países vizinhos. Então, o que aconteceu? Esses países vizinhos, né, queriam se industrializar, né? Lá tinha o quê? Mão de obra barata. A questão do mercado consumidor, a questão de matéria-prima, né? O incentivo fiscal, a questão dos sindicatos, né? Que a gente viu a legislação. Então, os regimes autoritários também que ajudaram bastante. Então, o que aconteceu? Então, vamos para
para esses países aí. Então isso barateia muito que o produto final, né? E quem vai sair ganhando com isso, né? O país que investe nisso daí, tá? E hoje é muito comum, né? A China o que tá levando muitas empresas para o território dela por causa a mão de obra, né? Tá encarecendo nesses países de primeiro mundo aí, tá? Produção de mercadorias projetadas no Japão através do Joint Ventures, que é um acordo entre duas ou mais empresas que estabelece alianças e estratégias por um objetivo comercial comum por um determinado tempo, tá? Então a Joint Ventures, tá? Seria o que? A gente até já estudou nisso daí. São duas empresas, tá? Que se juntam num determinado tempo, pequeno, longo ou médio prazo, tá? E bola a estratégia para o quê? Para um produto. Vou dar um exemplo do Joint Venture, a Nokia e a Siemens, né? Elas se juntaram para o quê? Para lançar um produto, tá? Então, isso aí é muito comum hoje. E a importância dos Estados Unidos nisso daí, né? Lógico que os Estados Unidos não iam ficar de fora. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos exercem uma influência decisiva sobre esses países. Vamos lembrar? Guerra Fria, tá? Então, o que acontece? Ali no Sudeste Asiático, né, poderia ter sido o quê? Área de influência soviética. Só que os Estados Unidos chegou ali investindo o quê? Dinheiro, através do chamado Plano Colombo, que foi uma ajuda financeira para aqueles países, né? Como teve o Plano Marshall lá na Europa, né? Para ajudar o quê? Aos países economicamente se reerguer. Mas em troca, esses países deveriam ficar o quê? Ser seguidores do quê? Do capitalismo, né? Ser aliados, desculpa a palavra certa, ser aliados americanos durante a Guerra Fria, tá? Por meio de investimentos e fortalecimento de parcerias comerciais, tá? Apoiar a reforma agrária na Coreia do Sul e Taiwan, tá? Que tinha uma concentração muito grande de terra nesse país. Então, gente, os Estados Unidos, ele foi um país que sempre teve o que por trás desses tigres asiáticos, ok? Então, a nossa aula termina por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, eu aguardo vocês na próxima.